Ó, temos alguns lances aí. O El Poderoso Chefão, o seu Ademar, El Patron, ele pediu, galera, que você colocasse o seu nome, cara, lá no... Tem gente que tá colocando nickname, né? É o fodão do iPhone, tá? Então, galera, então o pessoal tá entrando, o Clóvis tá entrando, o Ernilson também tá entrando aqui, e ele tá dando uma olhada nos participantes, que ele precisa registrar a sua presença aqui. Porque senão ele vai ligar lá pro seu pai e perguntar, pô, cadê que seu filho? Por que ele não tá assistindo a aula, né? E quando chegar lá, mano, tá só seu apelido lá, cara, aí você vai acabar tomando uma falta. Então coloca o nome, quem quiser colocar uma foto aí, também coloca uma foto sua, né? Tá? Tem gente que tá colocando foto aí de, sei lá, cara, né? De personagens aí de videogame e tal. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, tá tudo tranquilo. Ah, os pessoal do primeiro A e primeiro B chegando aí. É a última aula, vocês já estão meio cansadinhos, né? Na aula passada, nós falamos sobre pressão parcial de uma mistura de gases. Então, cara, é importante que você, cara, tenha isso naturalmente na sua cabeça. Só recordando aqui rapidinho, tem problemas que os caras vão fazer uma mistura de gases. Então, tem situações que o cara vai misturar gases lá. E aí, galera, nesse tipo de problema, é melhor usar matemática do que usar física. Quando eu tiver uma mistura de gás, tem o A, tá? Tem o gás B e tem, vamos colocar aqui o gás C. Tem esses três. Meninos, a gente combinou que a pressão total é a soma das pressões exercidas, né, por cada gás. Então, a gente pode usar porcentagem, que é bom para a gente. Por exemplo, se eu falo para você que a pressão total aqui desse gás, tá? Por exemplo, vale 2 atm. Beleza, tá? Cara, se eu sei que o gás A aqui dentro, por exemplo, é 30% do total, se eu quiser calcular só a pressão exercida pelo ar, eu vou calcular 30% em cima desse valor. Lembrando que na matemática, quando eu quero calcular 30% de alguma coisa, eu pego o cara e multiplico por 0,3, assim? Então, meninos, lembraram disso aí? Dá um ok no bate-papo, hein? Cara, toda vez que eu fizer uma mistura com vários gases, tá? É bom eu usar essa parada de porcentagem. Se eu sei, cara, por exemplo, que 10% do que está aqui é o gás B, como que eu calcularia a pressão exercida só pelo gás B aqui no balãozinho? Ué, eu ia calcular, cara, tá? 10% desse valor. Calcular 10% de alguma coisa é pegar alguma coisa e multiplicar por 0,1. Ah, peguei o bizu. Então, 0,1 vezes 2, isso aí me daria a pressão exercida somente pelo gás B. Então, quando você tiver uma mistura de gases, é melhor para você usar matemática, porcentagem, do que usar a conta na física. Mano, ó, 30 com 10 é 40, então, obviamente, eu tenho 60% aqui do gás como sendo C. Se eu quiser calcular só a pressão exercida pelo C, como é que eu calcularia o PC? Cara, eu ia calcular 60% da pressão total. Calcular 60% em cima de alguma coisa é pegar essa alguma coisa e multiplicar por 0,6. Isso foi bem aí onde nós paramos na aula passada. Deu uma leve recordação? Ó, Gabriel, tamo junto. A Andressa falou que tá ok. Galera, lembraram aí? Então, toda vez que eu tiver, né, num recipiente, uma mistura de gases, tá? O químico chama a pressão exercida só pelo A, só pelo B e só pelo C de pressão parcial. Se o A é 30% do que está lá dentro, a pressão que ele exerce é 30% do total. Ah, beleza, beleza. Se o B é 10% do que está lá dentro, então peguei, tá flat, hein? Ah, se o B é 10% do que está lá dentro, a pressão que ele exerce lá é 10% do total. E assim sucessivamente. É melhor você fazer por porcentagem do que usar a equação de Clapeyron. Se eu fosse só calcular a pressão do A, só a do B ou só a do C usando Clapeyron, eu teria que fazer aqui, ó, tá? Professor viajado, não rejeita parado, né? Por você, nunca rastejei tanto. Ou PVNRT. E aí, para mim descobrir a pressão exercida só pelo A, eu ia ter que calcular aqui colocando só o tanto de mol de A que tem aqui dentro. Se eu quisesse calcular a pressão exercida só pelo B, eu ia fazer o PVNRT colocando o tanto de molécula aqui só do B.
Ou seja, a conta ficaria mais difícil. Você entende que quando você tem uma mistura de gases, é muito melhor você usar a matemática do que a física? Enfim, galera, chegou na mão de vocês a lista 7. Lista 7, e nós já estamos terminando ela, né? Vocês têm que exercitar. Não adianta nada, cara. Você pega a aula aqui, joga seu caderno lá no canto, só pega ele amanhã cedo. Aí não vai dar em nada, galera. Não vai dar em nada, tá? Então, tentem fazer os exercícios do seu livro e da lista que está passando para vocês. Fala, Samuel. Samuel perguntou aí. Pode falar, irmão. Faz a 9, 11. Vamos fazer. Então, bora. Vamos lá. Nis, olha, vamos lá, tá? Pediram o exercício aí. Vamos lá. Galera, ó, pediram aí, o Samuel pediu a 11. Cara, vamos dar uma olhada nessa questão 11 aí. Pediram também a 10. Cara, essa questão aqui, galera, olha, ela é uma questão que é mais interpretação, mais interpretativo, tá? Do que a parte de física mesmo. Aqui o BO, aqui é você entender o exercício, porque nós vamos usar a lógica aqui. Ó, é um exercício da Faculdade de Ciências Médicas lá da Paraíba, tá? Eu acho que é em João Pessoa. E, meninos, olha, é um vestibular chatinho, porque tem curso de medicina, é concorrido, né? Em uma mistura de 3 gases, vamos lá, galera, só ler aqui, ó, tem dúvidas aí no chat, vou tirar agora. Em uma mistura de 3 gases ideais, 30% é representado pelo gás A, o gás B tem uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio, e qual o percentual e a pressão parcial do gás C, sendo a pressão total da mistura 200 milímetros de mercúrio? Vocês entenderam pelo menos a pergunta? Vocês entenderam alguma coisa? Galera, ó, vocês entenderam a pergunta do 11? Mesmo. Galera, a Mariana perguntou, professor, os slides, eu mandei. Os slides foram enviados segunda-feira, meninos, tá? Se ainda não chegou no seu aplicativo, o pessoal está correndo atrás lá. Mas, olha, diariamente o pessoal lá do TI do Dinâmico recebe uma carrada de materiais, né? São vários professores, né? Então, às vezes demora um pouquinho para o pessoal disponibilizar isso aí, né, no seu aplicativo. Mas eu já enviei os slides, sim. Galera, o exemplo ali que o colega pediu é parecido com esse, galera. Cara, o exemplo ali é parecido com isso daqui que a gente acabou de recordar. E, meninos, vamos lá, vamos tentar fazer a pegada aí. Vamos tentar, galera. Ó, vamos lá. Você tem que falar para mim, meninos. Meninos, o do quadro meu, não. Eu inventei aqui, Samuel, tá? Eu só inventei aqui, inventei um valor aqui, tá? Que foi para... É parecido com 9. Só para a gente recordar. Galera, vamos lá. Sem delongas. Meninos, analisa aqui. Aqui é mais você entender o exercício do que fazer. Tá? Não é um exercício fácil, não. Ainda mais para nós que somos alunos de primeiro ano. Mas olha, vamos lá, olha para cá, jogo rápido, hein? Vamos lá, alguém saiu com a resposta? Alguém se arrisca aí? Vamos com calma. Eu tenho um gás aqui, ó. Aqui dentro desse balão eu tenho 3 gases. 3 gases, ó, o gás. Eu tenho 30% do que tem aqui é A. 30% é A, beleza? Eu tenho o gás B. Eu não sei quantos por cento do B, mas eu sei que a pressão que ele exerce, pressão é 100 milímetros de mercúrio. E tem o gás C, que eu não sei quantos por cento e nem a pressão. Mas se fosse com dinheiro, você ia fazer a conta. Se fosse com dinheiro, quando é com dinheiro, vocês fazem a conta, né, seus capitalistas? A pressão total é 200 milímetros de mercúrio. Ó, o Davizão matou, hein? Davi matou, certinho, Davi. Certinho. Ô, Samuel, faz de conta que é dinheiro, Samuel. Nós vamos montar uma empresa, nós vamos fazer uma sociedade. Somos três sócios. O capital inicial para a gente montar a parada é 200 milhões de reais. Só o Samuel vai lá e põe 100 milhões. Tá patrão, hein? Mano, você tá vendo que aqui, olha, presta atenção, galera, tá? Você entendeu a lógica aqui? O Samuel vai meter 100 milhões de reais, que é metade do dinheiro total. Ué, então 50% dessa bagaça é dele. Ué, nós vamos montar uma empresa, vamos começar com um capital inicial de 200 milhões, o cara meteu 100 milhões lá, metade da empresa dele. Mano, você entendeu por que eu tô afirmando, eu juro pela minha alma, eu vou valendo meu popô, que 50% do que tem aqui dentro aqui é o gás B. Todo mundo entendeu por que eu tô afirmando que 50% do que tem nesse balão é B?
Sim, meninos, olha, se for com dia, é 200 milhões. Só o Samuel pôs 100, 50% é dele. Aqui não é milhões de reais, é pressão. A pressão total é 200. E o B está exercendo metade dessa pressão. 100 é metade de 200, 50% do balão, do que está lá dentro, é o gás B. Mas tem 3 sócios, A, B, C. O Samuel meteu, cara, tá? A ficha, 50% é do Samuel. Aí vamos supor que o seu Ademar vai lá e põe mais 30% do capital. 50% com 30%, então o outro sócio vai entrar com 20%. Cara, se 50% é o B, 30% é o A, é meio que óbvio que 20% do que está lá no balão é o gás C. A gente está falando óbvio assim, mas não é tão óbvio não, né? Você entende que essas informações aqui estão muito bem escondidas no texto. Então, galera, 20% do que está aqui dentro desse balão é o gás C. Então, já dá para marcar a alternativa C. Já dá para marcar a alternativa C. Eu vou fazer a conta só para a gente treinar matemática. Galera, a pressão que o C vai exercer, qual que é a pressão do C, mano? Ué, se ele é 20%, eu vou calcular 20% em cima desse valor. Mano, ó, se eu sei que 20% é o C, né, não, ó, por que eu sei? Ué, cara, por quê? Ué, metade da pressão foi exercida pelo B, então o B é 50%. 30% é o A, então eu sei que 20% é o gás C. Então a pressão total é 200, eu vou calcular 20% em cima do 200. Ou seja, meninos, na hora que eu multiplicar essa vírgula, mata esse zero, então na sua loucura, esquece a vírgula, esquece o zero. É tipo 20 vezes 2. 20 vezes 2, ele exerceu uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Mas todo mundo entendeu esse lance aí? Se você não entendeu esse exercício, dá um toque. Meninos, todo mundo entendeu? Vamos fazer, Sara. Vamos fazer a 10. Pediram a 10, tá? Nós vamos fazer essa lista quase que toda. Só que, galera, a gente tem que recordar algumas coisinhas, tá? Isso, pediram a 10. Aí depois da 10, Sara, eu vou fazer a 12 sua, tá? É que entrou uma fila aqui pedindo exercícios. Galera, quando eu tenho uma mistura de gases, tá? Usar matemática é útil pra gente. Agora, pra gente cair pra questão de número 10 que pediram aí, vamos ter que recordar uma paradinha de matemática. Matemática não, de química. Então, galerinha, você vai recordar uma paradinha aqui, recordando. Eu não vou colocar aqui é novato, porque você já viu isso aí, tá? Só que viu na química. Um lance que a gente chama de massa molar. Massa molar. Aqui na física a gente vai usar para gás. De um gás. Massa molar de um gás, ó, o gás. Isso aqui também vai aparecer em alguns probleminhas. Cara, que parada que é essa de massa molar de um gás? Massa molar de um gás nós vamos chamar de imão. O que é a massa molar de um gás? O que é a massa molar de um gás? Cara, pelo menos você lembra ainda o que é um mol. Cara, na química, quando a gente conta moléculas, não é assim? A gente junta um tantão bom de moléculas e fala que ali tem um mol, né? Eu vou colocar bolinhas aqui, eu vou colocar átomos de oxigênio. Oxigênio, 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 beleza? Na hora que eu encher a minha bacia, minha baciada encheu, eu falo que eu tenho um mol, não é isso? E um mol, para quem está meio perdidaço, fizer 6 vezes 10 a 23 bolotinhas dessa, né? Então, quando eu encher a minha bacia, olha, uma quantidade padrão de moléculas eu chamo de mol, né? Se eu colocar isso em cima de uma balança, o tanto de gramas que ele vai me dar, os meninos da química chamam de imão, de massa molar do gás. Ah, eu entendi a parada. Ah, pronto, então eu entendi. Se eu jogar isso aqui em cima de uma balança, tá aqui, ó, tipo uma balança, tá? Isso aqui é aquelas balanças que tem lá. O tanto de gramas que isso aqui me der, eu falo que é a massa molar dele. Ah, então se eu pôr as bolinhas mais pesadas, isso me dá mais gramas. Se eu pôr as bolinhas mais leves, isso me dá menos gramas. Na química tem como você olhar na tabelinha e descobrir isso aí. Por exemplo, uma baciada de oxigênio te dá 16 gramas. Isso diz que a massa molar do oxigênio é 16 gramas. Se ao invés de oxigênio eu enchesse a bacia só com átomos de hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1 grama.
uma baseada de moléculas de hidrogênio te dá 1 grama. Não vai falar baseada, não. O nome técnico é mol, tá? Enfim, meninos, se eu colocasse, por exemplo, vapor de água aqui, tá? Ó, é o H2O, é um oxigênio e 2 hidrogênios, né? Quanto mais bolinha eu colocar aqui, você entende que mais pesado, entre aspas, fica na balança? O tanto de gramas que der aqui, o químico chama de massa molar. E para perguntar pro Vanilson, pro Serginho, os caras é pica, os caras sacam, tá? Fala, só uma baseada de hélio, ele vai te falar quanto que dá. Uma de carbono. Qualquer elemento químico, o cara sabe lá na tabela quantas gramas te dá isso aí. Por exemplo, do oxigênio, uma baseada me daria 16 gramas. Uma baseada só com H me daria 1 grama. Então, o H2O é um oxigênio e 2 hidrogênios, tá? É 16 do oxigênio, mais 1 de cada hidrogênio. Isso aqui ia te dar, cara, tá? Ia te dar 18 gramas. Tem que decorar isso? Não, tem que decorar não, tá? Ou seja, se 1 mol de moléculas me deu 18 gramas, eu digo que a massa molar desse gás é 18 gramas. Meninos, não tá dando para ver muito bem, né? Opa, tá? Cara, deu um reflexo aí, tá? Mas, enfim, vamos chegar pertinho. Mas aquela foi só uma resenha. O que eu realmente, quem está perdido na química, só escreve para mim o que é massa molar. Quem está perdido na química, coloca aí, por favor, galera. Coloca aí, tá? O que é massa molar? Massa molar, vamos chamar de quê? De emão. Para nós que estamos trabalhando na física dos gases, meninos, a massa molar é a massa, não é assim? É a massa em gramas. Então, tanto de gramas que eu vou ter quando eu tiver uma baseada, 1 mol de moléculas. É a massa em gramas de 1 mol de moléculas, assim? Isso, ó, 1 mol. Quando eu falo 1 mol, é N igual a 1, né? De 1 mol. No caso aqui de gás, nós vamos contar moléculas do gás. Então, você entendeu que massa molar, vulgo, emão, é a massa em gramas de uma baseada, de 1 mol de moléculas. É a massa em gramas de 1 mol de moléculas de um gás, assim? Enfim, essa é a definição de massa molar. Não é novato, isso não é novato porque você já viu isso na química. Aqui tem 2 opções, parceiro. Ou eu vou ficar brigando com você e falar, vai lá pegar o livro de química e estudar. Ou a gente perde alguns minutinhos aqui, alguns minutinhos, 2, 3, 5, e recorda isso aqui rapidinho. Quando eu precisar de massa molar, tá? Meninos, olha, massa molar é o tanto de gramas que eu tenho quando eu tenho 1 mol, uma baseada de moléculas do gás, o tanto de gramas que isso me dá é chamado de massa molar. Mano, ó, na química eu tenho equação. Aqui é óbvio pra gente. Se 1 mol é 18 gramas, se eu tivesse 2 mol, eu ia multiplicar por 2. Se 1 mol desses caras é 18 gramas, se eu tivesse 5 baseadas, né, era só multiplicar por 5. Então é meio que, né? Meninos, vai chegar, Samuel. Estamos preparando o espírito para fazer a 10. Vamos chegar lá. Ô, meninos, então rapidinho, para a gente cair para os exercícios, hein? Então, como que eu calculo a massa de um gás? Massa de um gás em mim, tá? A massa de um gás ela pode ser calculada como sendo, cara, o tanto de mols que você tem lá dentro, N, vezes a massa molar. É meio que óbvio, cara. A gente não vai usar muito isso aqui não, tá? Nós vamos usar a lógica. Qualquer coisa a gente fala de regra de 3. Se eu falo que 1 mol de ozônio, o ozônio é o O3, tá? Se eu falo que 1 mol de ozônio tem, por exemplo, cara, tá? Vamos ter 48 gramas, por exemplo, 10 mols, se multiplica por 10. 100 mols, multiplica por 100. Na química, eles também costumam, cara, pegar esse cara aqui e passar para lá dividindo. Então, uma outra forma de você escrever isso aqui, tá? Meninos, é comum ele isolar o N aqui. Você pode pegar esse N e passar para lá dividindo. Você pode falar que o número de mols é Ninho sobre mão. Ou MM. Meninos, coloca isso no canto, hein? Quem tá meio perdidaço aí na química, coloque num cantinho aí, por favor, tá? Cada gás tem uma massa molar. Perguntaram aí. Ô, João Pedro, só para você copiar. Cara, é bom, João. Dá um print screen, cara. Faz o seguinte, João, vou sair fora.
Dá uma captura de tela aí, João. João Pedro, dá uma captura de tela, por favor, tá? Olha lá, ó. Print screen, capturou. Pum, tá? Tô com fome. Todos estamos com fome, né? Todos estamos com fome. Galera, vamos lá. Então, ó, lembrou o que é a massa? Vamos lá. Isso vai aparecer em alguns problemas que levam mais para o lado químico. Tá cortando a parte do quadro. Não deu certo. Deu certo aí, ó. Agora deu. Aqui, ó. Tá, dá a captura aí, ó. Dá a captura, por favor. Tá, deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui para dar um zoom. Ok. Pronto, capturou. Bora. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar. Cara, uma questão aí que o pessoal pediu que eu fizesse, agora aqui no bate-papo, e também mandaram lá pro pessoal do colégio, foi a questão 10. Essa questão aqui, muitos alunos não conseguiram fazer ela, então vamos fazer ela agora. Meninos, olha, dá uma olhada na questão 10. Tem exercício, cara, que você vai ficar em dúvida se vai usar a equação geral dos gases, o PVT-Pavotó, PVT-Pavotó, ou se vai usar a equação de Clapeyron, o PVNRT. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa questão aí, porque aqui, cara, olha, aqui vai dar uns BOzinhos aqui. Dá uma olhada nessa questão de número 10. Vamos tentar entender, da FUVEST, hein? Em navios porta-aviões, é comum o uso de catapultas para lançar os aviões das curtas pistas de decolagem. Um dos possíveis mecanismos de funcionamento dessas catapultas utiliza vapor de água aquecido a 500 Kelvin para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave. Após a pressão do pistão atingir o valor necessário, o êmbolo é solto de sua posição inicial e o gás expande rapidamente até sua pressão se igualar à pressão atmosférica, 1 atm. Nesse processo, o êmbolo é empurrado e o comprimento do cilindro é expandido para 90 metros, impulsionando a aeronave a ele acoplada. Esse processo dura menos de 2 segundos, permitindo que a temperatura considerada constante durante a expansão. Galera, tem um monte de informações, hein? Letra A. Calcule qual é a pressão inicial do vapor de água utilizado nesse lançamento. Galera, ó, e aí? Tem algumas informações aí, meninos. O exercício está falando para a gente que a temperatura seja considerada constante. E ele fala que ela vale 500 Kelvin. 500 Kelvin vem, né? Temperatura vale 500 e ela é constante. O exercício quer saber qual é a pressão inicial. Ele quer a pressão inicial. O que eu vou usar? Clapeyron ou PVT-Pavotó? Alguém chama no chat aí. Meninos, aí? Vamos lá. Vamos, bora. Ô, meninos, alguém é PVT-Pavotó ou Clapeyron? O que você acha para fazer a letra A? Aí, meninos, ó, a Gui Ribeiro, certinho, amiga. É o PVT-Pavotó, certinho, hein? Galera, olha, essa questão aqui é uma questão nojentinha, tá? É uma questão cocosérrima, porque você vai ficar em dúvida. Meninos, olha, o que tá fazendo esse avião pegar um embalo tão rápido, mano? Cara, o que eu não sei é que lá debaixo do porta-avião tem um pistãozão, né? É um cilindro, não é isso? E tem um gás pressurizado ali dentro. Na hora que eu soltar a trava, esse gás, né? Tá com a pressão tão fodida ali, ele vai empurrar esse pistão. E na hora que o gás expandir, ele vai empurrar esse avião para frente. Galera, aqui nós vamos precisar de uma paradinha aqui. Vai precisar de matemática, hein? Vai precisar de matemática. Vamos lá. Pediram para voltar no enunciado. Vou voltar aqui rapidinho. Meninos, pediram para voltar no enunciado. Tá aí. Meninos, olha, a Mariana pediu para voltar lá no enunciado. Mariana, anota aqui, amiga. Anota aqui, ó. 500 Kelvin, tá? 60 centímetros de diâmetro e 3 de comprimento. Depois a pressão vai para 1 atm e o comprimento do pistão vai para 90. São essas informações que eu vou precisar.
Notou aí? Então, bora. Letra A. Qual a pressão inicial do vapor lá dentro? Ó, o que está acontecendo debaixo desse porta-avião é que tem um gás dentro de um pistão que vai, bum, expandir, né? Vamos lembrar de matemática. Nós já usamos isso aqui uns dias atrás. Numa circunferência, de um lado até o outro, é o diâmetro, não é assim? Metade disso seria o raio, né? Meninos, olha, a circunferência do meio até a beirada é o raio. Então, ó, meninos, o diâmetro é 2 vezes o raio, não é isso? Lembraram? Então, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio aqui é 30, o raio aqui é 30. Tá? Se bem que não vamos nem usar isso aqui, cara. Meninos, olha, lembraram aí? Nossa, mas chegou uma piada sem graça aqui no particular. Nossa, essa aqui eu vou ter que falar. Olha o que chegou no reservadamente. O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? É cair um diâmetro. Um diâmetro é 2 raios. Não, cara, vamos lá. Nós estamos arrochados aqui. Cara, o raio é metade 30. A altura do primeiro pistão aqui, galera, é 3 metros. Estava lá. 3 metros, assim. E quando o gás expandir, mano, na hora que o gás, bum, expandir aqui, de 3, isso vai para 90 metros. Tá? Então, você tá ligado que aqui é uma transformação gasosa? Ô, lindinhos, eu tenho o gás passando de um estado inicial para um estado final. Ah, então vou usar o piviti povotó, piviti povotó. Piviti é povotó. Eu quero descobrir, meninos, a pressão. Na matemática, galera, olha, na matemática, se for para xingar isso aqui, ó, você vai xingar o André e o Cabral. Não faz isso não, que os caras são, né, que homens. Calcular o volume de um cilindro é pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, se eu multiplicar a área desse pistão pela altura, eu tenho o volume, assim? Na matemática, a área de um círculo é πr quadrado. Então, pega a sequência aí, pega a sequência. Como que eu calculo o volume desse cara? É a área, só que no lugar da área, πr quadrado, vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é πr quadrado vezes a altura. Então, eu vou calcular o volume inicial. Meninos, ó, é πr quadrado com a altura de 3. Esse aqui é o volume inicial. É o cara que vai entrar no lugar do VI, lá no piviti povotó. E o volume final é πr quadrado com a altura de 90. Meninos, olha, eu tenho VI e VO. Perguntaram no particular, Sostag, por que você não colocou o pi e o raio? Ué, ele vai aparecer de um lado e aparecer do outro. Nós vamos cortar esse cara, né, mano? Esse cara aí tá com os dias contados. Meninos, ó, não vou nem colocar o pi e o raio aqui, não. Agora vamos usar o piviti povotó, piviti povotó, piviti é povotó. PI, PO, VO, TO. De boa, tá? Mano, por que tá de boa? Porque, cara, vou substituir. O PI eu não tenho, tá? Meninos, o PI eu não tenho. No lugar do volume inicial é a área, πr quadrado, vezes a altura inicial, que é 3. Tá? E a temperatura inicial do gás aqui, ó, ele falou em 500. Eu estou colocando de trouxa. Estou colocando de trouxinho, tá? Porque essa temperatura inicial vai ser também igual à final. Depois, a pressão, ele fala que abaixou para 1 atm, pressão final 1. A área, πr quadrado, só que a altura do cilindro aumentou para 90. E a temperatura, cara, final é igual à inicial. Meninos, isso aqui, embora ele não tenha falado, foi uma transformação, uma expansão isotérmica. Vai cortar quase todo mundo, né? E você tá ligado aqui que vai cortar quase todo mundo, cara. Você vai cortar quase que todo mundo aqui. Mano, vai cortar todo mundo, ó, 500, chitá, né, assim? Corta o pi, corta o r quadrado, assim? Então, de cá sobra só o 3pi e de lá sobra só o 90, não é isso? Enfim, senhores, tá de boa, tá de boaça. Cara, quanto é que vai dar isso aí, senhores? Vamos lá, de cabeça, hein? Aí, chegaram a resposta aqui, chegou a resposta. Cara, a pressão vai dar 30, né? Por quê, cara? Olha, eu vou ter 3pi igual a 90, jogo 3 para lá dividindo. Então, cara, a pressão, 90 dividido por 3 são 30 ATMs. Essa questão aqui é chata, tá? Essa questão é chatinha mesmo. Nis, vai no bate-papo. Teve alguém que não entendeu a resposta aqui? Nis, ó. Nis, ó, a Gui Ribeiro. É importante que a gente saiba como calcular o volume de um cilindro? É importante, tá?
Ô, meninas, a Marina pediu um tempinho para copiar. Copia aí, amiga, copia aí. Qualquer coisa, dá um print screen, tá? Dá uma captura de tela. Tá aparecendo a conta aí na sua tela, galera? Dá um ok. Os cálculos apareceram aí na sua tela aqui, porque às vezes, tá? Quando fica muito embaixo aqui esse PI aí, às vezes não aparece aí, mas estão falando que está aparecendo. Então, deu a captura? Então, a captura está aí, a conta está na sua tela. Ô, Benício, agora vem a letra B, né? Vem a letra B. O pessoal da não, da Unicamp não, isso aqui é FUVEST, né? O pessoal da FUVEST pergunta na letra B. Caso o vapor de água fosse substituído por igual massa de nitrogênio, nas mesmas condições, o lançamento seria bem sucedido? Justifique sua resposta. Meninos, eu vou trocar vapor de água lá no pistão por gás nitrogênio. E ele está te perguntando se isso é uma boa. Se tu acha que sim ou não, você vai justificar. Ele te deu algumas informações aqui, viu, mano? Esse R aqui tá sugerindo Cleiperon. PVNRT. Esse R aqui que ele te deu tá sugerindo Cleiperon. Massa molar, ó. Uma baciada de moléculas de água é 18 gramas, né? E uma baciada de moléculas de N2 é 28 gramas. Eu quero trocar a água, meninos, por, nitrogênio. É um gás mais pesado, né? Você acha que isso aí vai ser uma boa? Meninos, o Lúcio está falando que sim. A Maria Fernanda... Ah, não, peraí. Não. Era outra coisa aqui. Cara, a conta aqui... Agora vamos para a letra B. Cara, vamos ver se vocês estão bons aí de palpite aí. Mano, o engenheiro vai trocar o gás ali por vapor de água, ele troca por nitrogênio. Vai ser bom, sim ou não? Alguém responde aí. Eu trocar água ali dentro, vapor de água, por gás N2, nitrogênio, tu acha que isso aí vai ser bom? O Gabriel falou que não. O Gabriel falou que não, o Davi também não. Rensga. Meninos, olha, tá certo, os meninos, Rensga, galera, ó, show de bola. Os caras estão cavalo. Isso, se você é um engenheiro daquele porta-aviões, o tipo de gás que está lá dentro pode mudar sim, tá? Vamos lá. Temperatura 500. Volume é área vezes altura, né? O engenheiro se preocupa com a pressão. Pressão. Mano, para empurrar aquele caça ali, ele decolar em poucos metros, você entende que a pressão aqui dentro tem que estar fodida, grandona. Se eu fizer alguma coisa aí, troquei o gás, e na hora do lançamento tiver menos pressão, isso não vai ser bom. O lançamento não vai ser bem sucedido. Se eu fizer alguma coisa, mudar o gás lá e a pressão aumentar, aí é bom. Quanto mais pressão, maior é o empurrão que o avião toma. Então, a sua pegada aqui, cara, é olhar para a equação de Cleiperon. Por você, nunca rastejei tanto. Ô, sofrência, né? Eu preciso saber o que vai acontecer com a pressão. Sai fora, esse volume aqui ó, vai passar para lá dividindo. Então, a pressão é nRT sobre V, não é assim? Por exemplo aqui, cara, mano, se tem muitas moléculas, muito N aqui, quanto mais molécula o engenheiro colocar lá dentro, obviamente, maior vai ser a pressão, assim? Tá, mas ele não falou em N, ele falou em massa molar, né, galera? Então, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu vou tirar esse N aqui da jogada. Cara, eu vou tirar o N da jogada. Meninos, na química, o número de mol é a massa do gás dividido pela massa molar, não é assim? Então, eu vou vir nessa equação aqui, no lugar do N, eu vou trocar por MM, tá? Então, a equação vai ficar que pressão é, no lugar do N, M sobre Emão, RT sobre V. Mano, aqui a análise sua aqui agora é a seguinte, hein? Se eu colocar vapor de água aqui, no lugar do Emão, eu vou botar 18. Se ao invés de vapor de água eu colocar gás N2, no lugar do Emão, você vai colocar um número maior. Lembra que ele te deu que a massa molar do gás N2 é maior. Mas ele deu a massa molar. Então, se eu trocar vapor de água por gás N2, o que vai acontecer é que nessa conta aqui vai aumentar o M, a massa molar, não é? E, meninos, na hora que eu fizer a conta, isso aqui é uma divisão. Para mim saber o que vai acontecer com a pressão aqui, eu vou trocar aqui, se esse número ficar grande, na hora que eu dividir,
a pressão vai ficar o quê? Vai ficar pequena. Então, nas mesmas condições, trocar a mesma massa de vapor de água por gás N2 vai fazer nessa conta ter mais massa molar, porém, na hora que eu fizer o cálculo para achar a pressão, eu vou ter menos pressão. E menos pressão significa um empurrão mais suave no caça. E isso não é bacana. E você entende que em grau, gênero e número aqui a sua resposta é que a troca de um pelo outro não vai deixar o lançamento bem sucedido. O pessoal da FUVEST pediu para justificar. Você verbaliza, escreve tudo isso que a gente comentou, ou é melhor você justificar com cálculos. A melhor justificativa vem aqui, ó, tá? A melhor justificativa vem aqui, porque trocar o vapor de água por N2 aumenta esse cara, a massa molar, e isso faz com que no fritar dos ovos diminua a pressão. Então a resposta é não. Mas essa questão aqui ela não é fácil, hein? Não é uma questão fácil, tá? Ela não é uma questão facinha. Meninos, pediram a questão de número 12. Galera, vocês estão com a lista aí, meninos? Vocês têm a lista aí ou não, hein? A 12 eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo digitalizar ela rapidinho para vocês, hein? Meninos, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui com vocês. Meninos, olha, pediram a questão 12. Meninos, vou compartilhar aqui rapidinho aqui. Meninos, ela... Peraí. Pediram a questão 12. Galera, o Word aqui não está compartilhando, hein? Não, deu certo aqui, ó. Meninos, vocês estão enxergando aí, senhores? Estão enxergando essa questão 12? Eles pediram essa questão aqui, ó, tá? Lá do Mato Grosso, pediram essa questão aqui. Ih, cara, só o gabarito aqui, hein? Ah, faz de conta que você não viu o gabarito, hein? Faz de conta que não saiu o gabarito. Galera, pediram essa questão. Vamos fazer ela rapidinho aqui, ó, que já vai, né, cair a casa. Nossa reunião vai encerrar. Antes de iniciar um jogo de handball, né, o árbitro verificou que a pressão do ar no interior da bola era de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Como esse valor deve ser 1,44 vezes 10 a quinta Pascal, o árbitro utilizou uma bomba para inserir mais ar dentro da bola, até que o valor adequado da pressão fosse atingido. Após esse processo, o volume da bola aumentou em 5% e a temperatura do ar no seu interior permaneceu constante. Considerando o ar como sendo um gás ideal, é correto afirmar que o número de mols de ar no interior da bola aumentou em quantos por cento? Cara, aqui você vai ter que usar malandragem, hein? Galera, anota os valores da pressão. Anota os valores da pressão. Essa questão 12 ela é cocôzinha. Colocar os valores da pressão. Meninos, é 1,2 vezes 10 a quinta e 1,44 vezes 10 a quinta. Só colocar aqui rapidinho, hein? 1,2 vezes 10 a quinta. E na outra bola, 1,44 vezes 10 a quinta. Mas olha, ele quer só em termos de porcentagem. O volume, ele fala que aumenta em 5%. Mas ó, temos menos de 1 minuto. Só vou armar aqui, hein? Galerinha, tem que só armar aqui, tá? Cara, aqui você vai ter que usar a equação de Clapeyron 2 vezes. Mas a malandragem aqui é você fazer o seguinte, hein? Tá? Fala que o volume aqui é 100%. Usa porcentagem. E aí, quando ele jogou lá, aumentou 5%. Você fala que o volume aqui, se aqui é 100%, tipo inventa 100 litros, 100 ml, sem qualquer coisa. Aqui você fala que o volume é 105, porque ele aumentou 5%. Você vai usar a equação de Clapeyron, meninos, professor viajado, não rejeita, né? Tará. E vai calcular, cara, quantos mol tem aqui. Eu sugiro você falar que aqui é 100%. Porque se eu descobrir que aqui deu 20, eu vou saber que é 20%. Se eu falar que o inicial é 100%,